Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Qual é a taxa de juros e o montante de um capital de R$ 264.000 a juros simples durante 18 meses a uma taxa de 2,5% ao mês, né? Bom, ele fala da taxa de juros, mas a taxa já foi dada, então acredito que não seja a taxa de juros que ele coloca, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Qual é a taxa de juros? Só que a taxa já está dado aqui. Então não deve ser a taxa de juros, tá? O que ele está perguntando aqui, quais são os juros, né? Então vamos só dar uma, qual é os juros, né? Então tira isso aqui, ó. Então tira essa parte aqui, qual é os juros e o montante de um capital. Muito bem. Juros é dado pela essa equação aqui, ó. Capital que está sendo aplicado, a taxa que a gente chama de I, vezes o tempo em que você aplica essa taxa, tá? Então, calculando esses juros, tá certo? É o capital que é 264 mil, ok? Então, você tem 264 mil, vezes a taxa que é 2,5%, então você vai escrever aqui, ó, 2,5%, então é dividido por 100, vezes o tempo, que é 18. Colocando as coisas dessa forma, né? Já que tem dois zeros embaixo, com dois zeros em cima, aí você vai ter 2.640 vezes 2,5 vezes 18. Basta fazer esse cálculo, né? Esse cálculo aqui, ó, depois vocês façam, né? 2.640 vezes 2,5 vezes 18. Isso vai me dar quanto? 118.800. Então, esse aqui são os juros que foram... é o rendimento dos juros, né? Tá certo? E então a pessoa aplicou 264 mil, né, que é isso aqui, a juros simples, né, durante 18 meses. Vamos colocar a coisa dessa forma. E ele está fazendo outra pergunta, e o montante? O montante é o M, que é igual ao quê? Juros mais o capital aplicado. Então esse montante é igual os juros, que é de 118.800, mais o capital aplicado, que é de 264 mil, tá? Então esse aqui é o montante. Aí fazendo essa conta, né? 118.800 mais 264 mil. Isso vai me dar quanto? 382.800. Então, 382.800 aqui colocados. Então, você tem as duas respostas aqui. Tudo bem? Juros e o montante. Tá bom? Bom, vamos para o próximo. Ele quer saber a taxa mensal de juros simples referente a uma quantia de 585. Então, a quantia que ele fala é o capital, tá certo? Capital, 585, aplicado em 24 meses, tá certo? E o tempo é 24. E resultou em um montante de 865,80, tá? E ele quer saber a taxa mensal de juros. É o I que ele quer saber, tá? Para você calcular o I, né, você tem que pegar a equação que tem a ver com I, que é a equação da juros simples, que é juros igual C I vezes T, tá? Bom, ele quer saber esse I, né? Para calcular o I, eu preciso do capital, que é dado, ó, o capital está aqui, e o tempo, que também é dado, ó, ó o tempo aqui, ó. Só que eu preciso também do quê? Dos juros. Para calcular esses juros, eu utilizo essa informação que está aqui, que é do montante, ó. Eu sei que o montante vale quanto? Juros mais o capital. Então, você vai escrever aqui, ó, 865,80, montante, que é igual juros, que é o que você quer calcular, mais o capital. O capital é 585. E aí basta você isolar a equação, né? Vai ficar assim, ó, menos 585. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual aos juros colocados aqui. Então, basta fazer essa conta de subtração, né? 865,80 menos 585. Isso aqui vai me dar quanto? 280. Então, de juros, eu tenho 280
0,8, tá? Ou 80, né? Calculando esses juros, você acabou de calcular os juros, você coloca aqui, ó. Então, nós temos o que aqui? 280,80, que é igual. Capital, que é de 585. Então, você bota 585. Vezes a taxa de juros, vezes o tempo, que é de 24 meses. Tá? Basta fazer essa conta, né? Vou colocar mais para cá, ó. 280,80 aqui, né? Só para apagar aqui. 280,80 aqui, que é igual. Aí faz 585 vezes 24. Então, 585 vezes 24, que vai me dar 14.040. Então, aqui você tem 14.040 vezes o I. Basta fazer o quê? 280,80 e divide aqui, ó, 14.040. Que é igual a taxa de juros. Então, basta fazer 280,80 dividido por 14.040. Isso aqui vai me dar quanto? O I? O I vai ser igual a 0,02. Como a taxa de juros é dada em porcentagem, você faz assim, ó, 0,02 vezes 100%. Tá? E então é quanto? 2%. Essa aqui é a taxa de juros. Tá? 2%. Tudo bem? Vamos dar uma olhada na próxima questão, que é isso aqui, ó. Uma pessoa, após aplicar a taxa de juros simples, tá certo? Então, ele está aplicando taxa de juros simples com uma quantia C. É uma taxa de 3% ao mês, tá? E obteve juros de 1.800. Então, isso aqui é o juros, é o J, né? R$ 1.800 ao mês de juros, durante o período de 5 anos, tá? Então, olha só, agora aqui tem um detalhe, tá bom? Ele está falando que 3% ao mês. Então, presta atenção aqui, ó, 3% ao mês. Só que o período aqui, ó, é de 5 anos. Então, você tem que transformar esses 5 anos em meses, tá? Senão, você não vai dar certo isso aqui, tá certo? Porque esse aqui é 3% ao mês. E o período é de 5 anos. Bom, se você fizer isso, então você vai ter o quê? O período de 5 anos, né? Então, você pega esse período, o tempo, que é 5 anos, período de 5 anos, transformar em meses. Bom, você sabe que cada ano tem 12 meses. Então, isso aqui tem 12 vezes 5 vai dar 60. 60 meses. Aí sim está de acordo, né? Porque é 3% ao mês. Então, agora você aplica esse 3%, né, ao mês. Tá certo? Então, ele quer saber a quantia, determine a quantia aplicada. Essa quantia aplicada é o capital. Então, ele quer saber quanto que é esse capital aqui, ó. Tá certo? E o montante resgatado, e ele também quer saber o que? O montante. Quanto que vai ser o montante. Tá certo? E ele teve... os juros ele é dado, né? Então, ele te dá os juros de quanto? R$ 1.800. Vou colocado aqui. Tá certo? E aí, o que você vai fazer? Bom, vou calcular o capital a partir da equação de juros, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros, você substitui aqui, que deu R$ 1.800. O capital que ele quer saber. O tempo é de 60 meses. E o tempo de 60 meses, e essa aqui é a taxa, né? A taxa é de 3%, né? Então, você escreve aqui, ó, 3%, 3 sobre 100. Corta um zero aqui, corta esse zero aqui, então fica assim, ó, 1.800 é igual a C. 6 vezes 3 dá 18, dividido por 10 dá 1,8, tá bom? Então, aqui, ó, 6 vezes 3 é 18, dividido por 10 dá 1,8. Aí você tem 1.800. Esse 1,8 passa para cá dividindo. Então, você tem o que aqui? Capital igual 1.800 dividido por 1,8. Fazendo a conta, né? Você pega esse 1.800 dividido por 1,8, vai me dar 1.000. Então, qual foi o capital que ele aplicou? R$ 1.000, tá bom? Então, a quantia aplicada é o capital, R$ 1.000. E o montante? Ele quer saber o montante. Então, você vai pegar aqui o montante, que é juros, mais o capital. Então, o montante, que é o juros está aqui dado, ó, 1.800.
Então você vai fazer 1.800 mais o capital que você acabou de calcular, tá? Isso aqui, o montante é igual a R$ 2.800. Tá aqui, ó. E é isso. Ok, gente? Então, até mais. Tchau, tchau.